Madison, se eu souber o básico de Libras, eu já consigo ter uma comunicação com os surdos? Sim e não. Mas para a maioria das pessoas a resposta é não. Por quê? Ah, se você parar para observar a própria palavra básico, né, o sinal de básico é assim, é aquilo que está exatamente na parte de baixo. Se essa base é bem estabelecida, o que você construir em cima está bem fundamentado. A pior coisa que tem numa construção, por exemplo, construção de uma casa, é quando você faz a base mais ou menos, ou sobre um solo mais ou menos, solo arenoso, por exemplo, e o resto da vida você fica lá com as paredes, elas vão puxando a água do chão. E aí fica aquela coisa assim na parede. Quem mora em lugares assim, regiões litorâneas, sabe exatamente do que eu estou falando. E além disso, se você resolve construir uma outra coisa em cima, um espaço, uma churrasqueira, ou fazer mais um andar em cima na casa, e aquela base não está preparada para isso, dá muito mais, tem que sair quebrando as coisas todas lá, para você conseguir construir a estrutura necessária que vai aguentar. E mesmo assim, às vezes os engenheiros ainda quebram a cabeça para conseguir fazer essa adaptação na estrutura, para que realmente funcione. E geralmente acaba custando muito mais caro. E no aprendizado de qualquer língua que seja, acontece exatamente esse mesmo fenômeno. Não sei de onde as pessoas tiraram esse negócio de básico, de uma língua que seja. Quem sabe o básico do inglês não sabe nada. Porque você não consegue se comunicar. Você não consegue assistir um filme, você não consegue ler um livro, você não consegue ver uma manchete num site, você não consegue ler um jornal, acompanhar, você não consegue fazer nada com o básico do inglês, sabe? E com a Libras ainda piorou. Por quê? Porque a comunicação, quando você encontra uma pessoa surda, às vezes é só você ali que sabe se comunicar alguma coisa. E como é que você vai ajudar o surdo, sendo que aquilo que você sabe, você não tem nem segurança de usar aquilo ali para a comunicação, entende? E outro problema sobre a questão do básico na Libras é que não existe um consenso sobre o que é o básico num curso de Libras. A maior prova disso é o cursinho A, o cursinho B e o cursinho C. Se você entra aqui no cursinho A, faz o básico 1, depois você vai e resolve, não, vou mudar para o cursinho B, e vai lá e quer fazer o básico 2, né, e já ir para o próximo módulo, geralmente eles não deixam. E se você tentar na escola C, também não vão deixar. Se você fizer aqui o básico 2, por algum motivo você fez alguma coisa lá e tal, que você conseguiu entrar, se você tentar fazer o básico 3, não vai conseguir. Por quê? Porque o que cada escola vai chamar de básico são coisas diferentes. Mas a base de uma casa todo mundo sabe o que é. Ou você faz a casa em cima de uma rocha mesmo, uma pedra grandona, uma rocha mesmo que está lá. Tu constrói a casa igual tem na região de Igatu, na Bahia. Lá é uma região com muitas rochas, assim, então você vê muitas casas que foram construídas exatamente em cima da rocha. A dificuldade é você perfurar aquele ali para você conseguir construir a parte de cima, né? Mas tirando isso, o que, que a gente faz? Você constrói, você coloca alicerces na casa, que no final das contas é pedra, né? Você está fazendo com pedras, com ferro e tal, aquela base ali. Então, o que realmente faz a diferença na comunicação com surdos está muito mais relacionado a o nível e a situação. Nível, quando a gente fala de nível, de novo, as pessoas acham que está se referindo a básico, intermediário e avançado, né? Mas não é. O nível a que eu me refiro aqui é o tipo de comunicação que você vai ter. As necessidades de comunicação de um familiar de surdo são diferentes das necessidades de comunicação de um amigo na escola, que são diferentes da comunicação que um professor deve ter, que são diferentes da comunicação que um advogado deve ter, e que são diferentes do que um atendente que atende surdos, que quer estar preparado para atender surdos em qualquer ambiente que seja, tem. Então, aquilo que é o básico para uma pessoa, às vezes não é para outra, porque são situações e necessidades de comunicação diferentes. Mas os cursinhos não trabalham dessa forma. E se você busca apostila, livro, qualquer coisa nesse sentido,
De novo, você não vai encontrar dessa forma. E aí, é por isso que eles colocam que o básico é básico 1, básico 2, básico 3, às vezes tem lugar que ainda demora mais tempo ainda. E aí, tipo, é a perder de vista. Essa base nunca fica pronta. Nunca fica pronta. Você fica lá a vida inteira estudando e aí você ainda encontra com o surdo e diz: eu só sei o básico. E aí, às vezes, nem o sinal de básico você não sabe. Aí você vai lá e diz: eu ainda estou aprendendo a língua de sinais. Então, é um problema. Porque o caminho da Libras, ele é um caminho em que a Libras é uma língua tão fascinante, mas tão fascinante, que você começa a amar a Libras cada vez mais. E você quer aprender mais. Só que, se a base que você construiu o seu aprendizado inicial ali, era uma base ruim, uma base que você achava que estava no caminho da Libra, mas não estava, as chances são de que o que vai acontecer depois você não vai conseguir atingir os resultados que você quer. E como é que você sabe se você está no caminho da Libras ou não? É muito simples. Se passou de 2 meses que você está aprendendo a Libras e você não consegue entender uma conversa de 10 minutos com o surdo, isso aí que você está não é o caminho da Libras. Porque o caminho da Libras tem algo ali dentro dele que é essencial. Quando você capta o que realmente é essencial na Libras, você consegue se comunicar com o surdo. Não quer dizer que tu sabe tudo. Não quer dizer que você sabe todos os sinais. Não quer dizer que você já domina a Libras. Mas você está no caminho da Libras. E aí você continua se desenvolvendo no caminho da Libras. Por quê? Se você fez o básico, quando você entrou, na verdade, o que você queria era: eu quero me comunicar com surdos. Mas, se já passou de 1 mês, 2 meses, e essa comunicação com surdos ainda está só no... Sabe? Que você fica lá assim, ainda tentando lembrar como que é, se faz assim, se é assim, como é que faz... Meu bom dia não vai? Tem alguma coisa errada aí no meio do caminho, sabe? E eu sei que tem pessoas que estão ouvindo a gente aqui que então não é há 2 meses. Não, já fizeram básico 1, básico 2, 3, fizeram pós-graduação, fizeram graduação, fizeram intermediário, avançado e não avança, sabe? E a pessoa fica o tempo todo se culpando, achando que o problema é ela. Não é. Em algum momento lá atrás, sem querer, ela acabou se desviando do caminho da Libras. Entende? E o momento provável em que ela se desviou do caminho da Libras foi lá quando ela entrou no básico. Provavelmente. Foi a forma como ela começou lá atrás. E aí é necessário corrigir esse caminho. É necessário voltar para o caminho da Libras para que realmente se desenvolva na Libras. E se esse conteúdo que você acabou de assistir também te ajudou no caminho da Libras, você conseguiu captar algo novo, aprender algo novo, que trouxe mais clareza para você, aperta curtir aqui abaixo para eu saber que você conseguiu entender e também deixa aqui o seu comentário. Pode colocar suas perguntas aí também, ou quais são os desafios, dificuldades que você tem na Libras e como que você quer se desenvolver também nesse caminho. E se inscreve aqui no canal, vai lá, aperta o botão vermelho, se inscreve aqui no canal, toca lá no sininho, badala o sininho para você ser avisado em primeiríssima mão quando a gente publicar novos conteúdos aqui no canal. Segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. E assim a gente vai poder se conectar e estar mais próximo. @Universidade da Libras. Logo aqui abaixo tem alguns links também lá do nosso site. Você pode entrar no nosso site, fazer contato com o nosso time por lá e também, se eventualmente a gente tiver com matrículas abertas para algum dos nossos programas, você é nosso convidado a participar também. Lembrando que geralmente as matrículas ficam abertas por um período muito curto de tempo e as vagas geralmente são bem disputadas. Mas se você conseguir disputar uma dessas vagas, conseguir entrar, seja muito bem-vindo à Universidade da Libras e ao caminho da Libras. Vai lá!